Bem-vindo a Filadélfia Produções. CDs e DVDs, capas, tudo num lugar só. Você é importante para nós. Digite www.filadelfiaproduções.com.br. I joined them in their singing, and I saw him turn my way with his eyes. He seemed to say, Cumprimento a cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero agradecer a Deus pelo privilégio e a oportunidade rica que Ele me concede de estar aqui esta noite, reunidos para glorificar o nome de Jesus. Quero externar minha gratidão a Deus pela vida e o ministério do pastor José Rodrigues, pelo convite honroso que nos fora feito para estarmos participando como um dos preletores desta primeira escola bíblica aqui da Assembleia de Deus em Betim. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Sebastião, pastor vice-presidente aqui do campo de Belo Horizonte. Agradeço a Deus por estar também aqui à minha retaguarda, grandes servos de Deus, nossos amigos, pastor Adailto de Sete Lagoas, louvamos a Deus por sua vida. Pastor Adeildo Costa, grande pregador do Evangelho, nosso amigo, que Deus tem levantado. Pastor Neemias, Pastor Luiz, a dupla Daniel e Samuel, louvamos a Deus pelo Osés de Paula, pela Rose Nascimento, e louvamos a Deus pela vida de todos vocês, e agradeço ao Senhor pela vida da minha querida esposa Cristiane. Cadê a Cristiane? Coloque-se de pé ali para que as pessoas possam conhecer a minha esposa, está ali, a Cristiane. Deus abençoe a vida dela. Eu tenho uma convicção que Deus tem uma palavra para o seu coração esta noite. Eu gostaria que todos vocês se colocassem de pé. Abra sua Bíblia comigo agora. Em 1 João capítulo 2. E o versículo 18, um texto bastante conhecido da palavra de Deus, 1 João capítulo 2, versículo 18. Quero agradecer a Deus pelo pastor Jander Magalhães, servo de Deus, pregador do Evangelho, também pelo Edson Vander, que Deus tem levantado também, e Deus tem abençoado o ministério de muitos servos de Deus e levantando grandes homens de Deus nesta última hora. Todos aqueles que já encontraram 1 João capítulo 2 e o versículo 18, pode dizer amém? Está escrito: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Levante a sua mão direita para os céus, feche os seus olhos, peça a Deus para falar conosco agora. Soberano Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós temos lido a Tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta noite impactados pelo poder do Teu Espírito, alimentados, sustentados, renovados, despertados e avivados pelo poder da Tua palavra. Faz maravilhas no meio do Teu povo, curando os enfermos, libertando os oprimidos, salvando os pecadores, renovando os crentes, batizando com o Espírito Santo e avivando a Tua obra neste lugar. Domina completamente este lugar pela Tua presença. Cerca este ginásio de anjos e que a Tua presença
possa ocupar todos os espaços vazios deste ginásio, e que a tua glória possa ser derramada de forma eficaz sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Dê um abraço fraterno na pessoa que está do seu lado e diga para ele: valeu a pena ter vindo aqui esta noite. Diga para o seu irmão: valeu a pena ter vindo aqui esta noite. Pode se sentar glorificando o nome do Senhor. Diga para a pessoa que está do seu lado: fique ligado, porque Deus vai começar mais uma vez falar contigo agora. Carinhosamente diga assim para o seu irmão: não me atrapalhe ouvir a mensagem esta noite, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Aleluia. Viemos aqui esta noite magnificar o nome de Jesus Cristo. Não existe razão maior para estarmos aqui, a não ser engrandecermos este nome. Viemos aqui esta noite, não apenas pelos cantores que estão aqui, louvando o nome do Senhor, não apenas pelos pregadores que foram convidados. Viemos aqui engrandecer o nome de Jesus Cristo, porque Ele é o centro de nossas atenções, Ele é o centro de todas as coisas, Ele é o âmago de nossas vidas, Ele é o âmago de nossa alma, porque Ele é antes de todas as coisas, Ele é o princípio de todas as coisas, Ele é o descendente da mulher, Ele é o cordeiro pascal, Ele é o sacrifício expiatório, Ele é a rocha ferida de Merimbá, Ele é o profeta poderoso como Moisés, Ele é o general dos exércitos de Deus, Ele é o juiz que julga com justiça, Ele é o grande remidor, Ele é o grande resgatador, Ele é a raiz de Davi, Ele é o rebento de Jessé, Ele é o rei dos reis, Ele é o rei perfeito, Ele é o monarca fiel, Ele é o monarca absoluto, Ele é o grande construtor, Ele é o grande edificador, Ele é o grande restaurador, Ele é o grande refúgio, Ele é o grande arquiteto, Ele é o grande pregador, Ele é o amado noivo da igreja, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, Ele é a glória viva de Israel, Ele é o bálsamo de Gileade, Ele é o tabernáculo de Davi levantado, Ele é o quarto homem da fornalha de fogo, Ele é o esposo fiel, Ele é o Pentecoste prometido, Ele é o oráculo de Deus, Ele é o cidadão de Belém, Ele é a preciosa consolação, Ele é o avivalista da obra de Deus, Ele é o desejado de todas as nações, Ele é o homem cujo nome é renovo, Ele é o sol da justiça, Ele é o Messias prometido de Israel, Ele é o carpinteiro de Nazaré, Ele é o bom samaritano, Ele é o filho de Deus, Ele é o verbo de Deus, Ele é a água da vida, Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é o caminho, verdade e vida, Ele é a videira verdadeira, Ele é o batizador com o Espírito Santo, Ele é o justificador dos culpados pela lei, Ele é o segundo Adão, Ele é a nossa reconciliação, Ele é a liberdade proclamada, Ele é o supremo cabeça da igreja, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o Salvador glorioso, é o Senhor que arrebatará a sua igreja, é o Senhor que matará o anticristo com o sopro da sua boca, Ele é o único mediador entre Deus e o homem, Ele é o reto juiz que nos coroará, Ele é a graça de Deus, Ele é o grande poder do evangelho, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é juiz e legislador, Ele é a viva esperança, Ele é a esperança alegre, Ele é a esperança total, é o nosso advogado para com o Pai, Ele é o amor verdadeiro, Ele é a verdade amorosa, Ele é a herança espiritual, é o Senhor que virá com seus milhares de anjos, Ele é a fiel testemunha, é o príncipe dos reis da terra, é o primogênito dos mortos, a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, aquele que vai vir montado em um cavalo branco, e na sua coxa escrito: Rei dos reis, 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 Rei dos reis. Então levante a sua mão para o céu e solte aquele glória a Deus que está preso na sua garganta, solte aquele aleluia que está entalado na sua alma, e adore este nome por um minuto.
Deus está presente neste lugar. Nós já sentimos a sua glória, a sua presença, porque o Deus que nós pregamos esta noite é o Deus da Bíblia, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o Deus dos apóstolos, é o Deus dos profetas, é o Deus que trabalha todos os dias, é o Deus que trabalha todos os meses, é o Deus de Gênesis, é o Deus de Êxodo, é o Deus de Levítico, é o Deus de Números, é o Deus de Deuteronômio, é o Deus de Josué, é o Deus de Juízes, é o Deus de Ruth, é o Deus de Samuel, é o Deus de Reis, é o Deus de Crônicas, é o Deus de Esdras, é o Deus de Neemias, é o Deus de Esté, é o Deus de Jó, é o Deus de Salmos, é o Deus de Provérbios, é o Deus de Eclesiastes, é o Deus de Cantares, é o Deus de Isaías, é o Deus de Jeremias, é o Deus de Lamentações de Jeremias, é o Deus de Ezequiel, é o Deus de Daniel, é o Deus de Oséias, é o Deus de Joel, é o Deus de Amós, é o Deus de Obadias, é o Deus de Jonas, é o Deus de Miqueias, é o Deus de Naum, é o Deus de Abacuque, é o Deus de Ageu, é o Deus de Sofonias, é o Deus de Zacarias, é o Deus de Malaquias, é o Deus de Mateus, é o Deus de Marcos, é o Deus de Lucas, é o Deus de João, é o Deus de Atos, é o Deus de Romanos, é o Deus de Coríntios, é o Deus de Gálatas, é o Deus de Efésios, é o Deus de Filipenses, é o Deus de Colossenses, é o Deus de Tessalonicenses, é o Deus de Timóteo, é o Deus de Tito, é o Deus de Filemão, é o Deus de Hebreus, é o Deus de Tiago, é o Deus de Pedro, é o Deus de João, é o Deus de Judas, é o Deus do Apocalipse, é o Deus da minha vida, é o Deus da sua vida, é o Deus de domingo, é o Deus de segunda, é o Deus de terça, é o Deus de quarta, é o Deus de quinta, é o Deus de sexta, é o Deus de sábado, é o Deus de janeiro, é o Deus de fevereiro, é o Deus de março, é o Deus de abril, é o Deus de maio, é o Deus de junho, é o Deus de julho, é o Deus de agosto, é o Deus de setembro, é o Deus de outubro, é o Deus de novembro, é o Deus de dezembro, é o Deus que cura, é o Deus que salva, é o Deus que liberta, é o Deus que alegra, é o Deus que levanta, é o Deus que ampara, é o Deus que faz, é o Deus que tem, é o Deus que pode, é o Deus que faz coisas extraordinárias. Então adore a grandeza deste Deus, adore a grandeza deste Deus. Sentimos a sua presença, já glorificamos o nome de Jesus Cristo, o Deus Pai Todo-Poderoso, mas nós exaltamos também o Espírito Santo de Deus, o Espírito do Pai, o Espírito da promessa, o Espírito lá do alto, o Espírito da criação, o Espírito da redenção, o Espírito da santidade, o Espírito da capacitação, o Espírito da renovação, o Espírito da conquista, o Espírito de remissão, o Espírito de graça, o Espírito de unção, o Espírito de poder, o Espírito de amor, o Espírito de bondade, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito do temor do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor. Quantos sentem a presença dele? Quantos já estão sentindo o Espírito Santo? Então diga: meio Espírito Santo, eu te amo. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus, na primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 2 e o versículo 18, quando está escrito: filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Estamos vivendo nos momentos finais da igreja do Senhor na terra. Estamos presenciando os acontecimentos mundiais que estão pronunciando o afunilamento da própria história. A própria ciência secular tem descoberto, através dos seus estudos e das suas pesquisas, só confirmando tudo aquilo que a Bíblia já previa, que nós estamos caminhando para um afunilamento. Os próprios recursos naturais já estão se acabando. O próprio Sol está sofrendo mudanças, está tendo muitas mutações ao longo desses últimos anos, de maneira, queridos e amados irmãos, que estamos presenciando de fato
os sinais apontando para a última hora do Senhor Jesus Cristo vir buscar a sua igreja na terra. Veja bem, queridos e amados irmãos, nós temos observado que nesses últimos anos há uma escassez de mensagens que enfatizam sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, de maneira, queridos e amados irmãos, que os próprios pregadores são influenciados pelos acontecimentos mundiais, de maneira que a sua própria forma de pregar reflete o que está acontecendo no mundo, no momento, no mundo atualmente. De maneira, queridos e amados irmãos, que se eu for perguntar aqui, quem aceitou Jesus ouvindo mensagens que enfatizavam sobre a vinda do Senhor, eu tenho a plena convicção que a maioria das pessoas vão levantar as mãos dizendo que aceitaram Jesus ouvindo mensagens que falavam sobre a vinda do Senhor, sobre o arrebatamento da igreja. Mas por que é que o foco das nossas mensagens tem mudado significativamente nesses últimos anos? Veja bem, para que você possa compreender a mensagem, vamos traçar um paralelo histórico para que você possa compreender o raciocínio da mensagem. Veja bem, queridos e amados irmãos, no começo do século 20 houve duas grandes guerras mundiais. A primeira de 1914 a 1918 e a segunda de 1939 até 1945. Ora, queridos irmãos, depois que houve a segunda grande guerra mundial, nasceu também a era da chamada Guerra Fria entre as duas superpotências mundiais, que na época Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética liderava o bloco dos países socialistas ou comunistas, e os Estados Unidos o bloco dos países capitalistas, de maneira que temia-se que o confronto entre essas duas superpotências pudesse deflagrar a terceira guerra mundial. Portanto, uma guerra de proporção muito mais catastrófica, de proporção muito mais avassaladora, porque havia entrado na era nuclear. Portanto, queridos irmãos, a União Soviética, a mãe do comunismo, comandava os países socialistas, e os Estados Unidos, os países capitalistas, que automaticamente também eram os países cristãos. Vejam bem, queridos e amados irmãos, foram se passando-se os anos, e a igreja temia que o comunismo pudesse dominar todas as nações. E como temia-se que o comunismo pudesse dominar todas as nações, a igreja do Senhor na terra, ela intensificou a obra da evangelização, intensificou a obra missionária, a conquista das almas, e temia-se que o confronto entre as duas superpotências pudesse ser a própria batalha do Armagedon, tão referida no livro do Apocalipse. Mas foram se passando-se os anos, se aproximando da década de 90, mais precisamente no ano de 1989, com a queda do muro de Berlim, começou a ruir o comunismo no mundo. E 2 anos para frente, em 1991, com a dissolução da União Soviética e com a declaração de autonomia dos estados independentes, o comunismo ruiu de vez no mundo, de maneira, queridos irmãos, que isso se tornou uma grande bênção, porque a igreja passou a ter condições de o evangelho penetrar naquelas nações aonde o comunismo dominava. Mas veja bem, queridos e amados irmãos, e aprenda uma coisa: parece-me que a igreja só deseja a volta de Jesus quando ela está sendo perseguida. Parece que a igreja só deseja a vinda do Senhor quando ela está enfrentando o problema. Pode observar, queridos irmãos, qual é o momento que o crente mais ora para Jesus vir? Não é quando tudo está dando bem, é na hora que o crente está aflito, é na hora que o crente está angustiado, principalmente quando está endividado. Aí é que ele ora para o arrebatamento acontecer, porque só assim ele arrebatado não precisa nem pagar a dívida para os seus credores. É a hora que o crente mais deseja a vinda de Cristo, é na hora que está angustiado. Mas quando tudo está dando certo, quando o bolso está cheio de dinheiro, quando está com a bela casa para morar, com um belo automóvel, o crente não
não lembra nem de orar para Jesus vir. Para que orar? Se a vida aqui na terra está tão boa. E isso acaba trazendo um certo comodismo espiritual para o crente. Foi exatamente isso que aconteceu no mundo. Com a queda do comunismo, a igreja percebeu que ela já não tinha mais o inimigo ameaçador, o inimigo para se preocupar. Resultado, queridos irmãos, aqueles livros de escatologia que enfatizavam a vinda do Senhor, que as nossas prateleiras eram lotadas, e os crentes se convertiam com medo de Jesus vir ficar, e as pessoas corriam para a igreja. Acabou aquelas mensagens, acabou esses livros, aí foi, meus queridos irmãos, superado por uma nova teologia, chamada de teologia da prosperidade. Aqueles mesmos teólogos americanos que lançavam livros dizendo que Jesus já estava vindo, substituir esses livros por livros que enfatizavam as conquistas neste mundo. Resultado, nós brasileiros importamos esta teologia americana, e as nossas prateleiras se encheram de livros de teologia de prosperidade. Resultado, começamos a pregar só as conquistas nesta vida, e vocês sabem que tem igrejas que só vivem até disso. Tem igreja que nem fala sobre a vida de Jesus, só fala das conquistas nesta terra. Resultado, até a Assembleia de Deus foi influenciado por essa teologia. Aí mudou o foco das nossas mensagens, paramos de pregar que Jesus está vindo, aí começamos a pregar só mensagens de conquista, só mensagens que amassageia o ego das pessoas. Qual é as mensagens que mais amassageia o ego das pessoas? É aquelas mensagens que você diz assim: olha, diga para o seu irmão que Deus vai dar um carro 0 quilômetro, que Deus vai dar uma bela casa. Aí o crente vibra, o crente salta, é uma comemoração só. Por quê, queridos irmãos? Porque essa teologia da prosperidade, ela tomou conta tanto do púlpito das nossas igrejas, que nós também paramos de pregar que Jesus está vindo, e começamos a pregar as conquistas aqui nesta terra, como se o reino de Deus fosse aqui mesmo. Mas deixa eu dizer algo para você: Deus prospera o seu povo porque é bíblico, mas isso não é a nossa essência. A essência do evangelho não é pregar conquista de casa própria, não é pregar conquista de carro 0 quilômetro. A essência do evangelho não é viver prazerosamente nesta vida. A essência do evangelho é pregar que Jesus está vindo. A maior esperança da igreja não é nesta vida. A maior esperança da igreja é morar no céu com Cristo. Quantos têm essa esperança? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Resultado, queridos e amados irmãos, como os Estados Unidos viu que não tinha mais o comunismo para ameaçar, resultado, se tornou um país materialista, de maneira que os Estados Unidos se transformou num oásis de prosperidade. Os cristãos se tornaram apenas cristãos nominais, e este fenômeno vai acontecendo de país em país. Primeiro aconteceu com a Inglaterra, mas precisamente nos séculos 17 e 18, pode observar, a Inglaterra sempre foi tido como a mãe do avivamento. Os grandes avivamentos mundiais sempre aconteceu na Inglaterra. Quem já não ouviu falar do avivamento wesleyano? Quem já não ouviu falar em George Whitefield, Carlos Wesley? Quem já não ouviu falar nesses tantos grandes avivalistas? Veja bem, queridos irmãos, a Inglaterra, Deus havia no século 17 e 18 entregado o cajado do avivamento mundial na mão dos ingleses, de maneira que os avivamentos sacudiu a Inglaterra e eles encheram o mundo de missionários. Isso foi uma maravilha. Mas com a revolução industrial, os crentes ingleses também se tornaram cristãos nominais. Daqui a pouco o pecado foi entrando dentro da igreja. Resultado, hoje na Inglaterra, queridos irmãos, não é nem a sombra daquele avivamento no passado. Eu estive lá e eu creio que muitos servos de Deus já esteve aqui também. Eu estive lá em Londres, e quando eu cheguei lá para visitar a catedral de John Wesley, quando cheguei lá, queridos irmãos, hoje é um museu. Vocês vê, lá você vai assistir o quê? Você vai ver a cadeira que John Wesley sentava, a Bíblia que ele pregava, o lugar onde ele orava, e lá na catedral tem um piano que a cauda quase vai até o teto. Vai todo mundo lá assistir o piano, porque antes eles eram atraídos para ver a glória de Deus naquela casa. Mas agora, queridos irmãos, depois que a frieza espiritual entrou e tomou
conta. Resultado, hoje tem igrejas na Inglaterra que tem até fumódromo, que quando o crente está lá assistindo o culto, dá uma vontadezinha de fumar. Daqui a pouco vai lá no funódromo, acende o cigarro, fuma o cigarro, depois volta para assistir o culto normalmente. O que é isso? O pecado foi entrando dentro da igreja, a frieza espiritual. Aí Deus tomou o cajado do avivamento da mão dos ingleses, entregou na mão dos americanos. Século XIX, Deus entregou o cajado do avivamento mundial na mão dos Estados Unidos. Pode observar, queridos irmãos, as igrejas americanas experimentaram avivamentos tremendos. Quem já não ouviu falar no avivamento de Carlos Finney, de Jonathan Edwards? Quem já não ouviu falar do avivamento da Rua Azusa no começo do século XX? Veja bem, queridos irmãos, resultado, foram se passando-se os anos, os Estados Unidos também se tornou um oásis de prosperidade. Os crentes ficaram cristãos nominais, nem mais iam à igreja, tudo lá hoje é online, é culto online, é ceia online, dá o dízimo online, ninguém vai mais para a igreja. A frieza espiritual foi tomando conta das igrejas americanas. Começo do século XX, Deus tomou o cajado do avivamento mundial, entregou nas mãos do Brasil, porque no começo do século XX chegou Daniel Berg Guneving com a mensagem pentecostal lá no norte do Brasil, em Belém do Pará, e lá nasceu este movimento avassalador que tem tomado conta dos 4 cantos deste país e em outras nações. Deus entregou o avivamento, o cajado do avivamento mundial nas mãos do Brasil, de maneira que o Brasil se tornou, meus queridos irmãos, um grande celeiro de pregadores, um grande celeiro de missionários. Hoje o Brasil está enviando missionários para todos os 4 cantos da terra, porque o cajado do avivamento mundial está nas mãos do Brasil. Mas saiba de uma coisa, queridos irmãos, a frieza espiritual está também querendo tomar conta das nossas igrejas, e se nós permitirmos que o pecado comece a entrar dentro da nossa igreja, como os ingleses permitiram, como os americanos permitiram, daqui a pouco Deus vai tomar o cajado do avivamento do Brasil e vai entregar lá nas mãos dos africanos, porque o avivamento já está soprando lá, o vento já está soprando lá. Aleluia. Saiba de uma coisa, se você não se colocar na posição que Deus quer, Deus vai levantar um outro povo. Mas quem é que quer ser usado nesta última hora? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Veja bem, queridos irmãos, quando Deus viu que houve um afastamento da igreja por causa do materialismo, resultado, quando Deus percebeu que a igreja só deseja a sua vinda na hora do aperto, só busca Deus na hora da aflição, começo do século 21, mais precisamente 11 de setembro de 2001, Deus, para mostrar para os americanos, a maior potência da terra, que quando Ele quer humilhar uma nação, por mais poderosa que seja, pastor Zéias, Deus não precisa nem de um exército poderoso, bastou Ele permitir meia dúzia de malucos lançar aqueles aviões contra as torres gêmeas. O orgulho dos americanos caiu por terra. Resultado, depois desse atentado terrorista, acendeu um alarme no mundo inteiro, e as igrejas americanas acordou dizendo: olha, o comunismo não é mais o nosso adversário, mas agora já temos um novo inimigo, é o terrorismo. O povo começou a correr para as igrejas buscando a Deus, aumentou a frequências nas igrejas americanas hoje em mais de 50%. O povo está voltando a buscar a Deus, está voltando a desejar que Jesus venha. Aleluia, porque o povo só aprende a desejar a vinda do Senhor quando está sendo afligido, quando está sendo perseguido. Veja bem, queridos e amados irmãos, saiba de uma coisa, depois que Deus permitiu aquilo, o povo começou a buscar a Deus, e os escritores americanos estão voltando a escrever livros dizendo que Jesus está voltando, que nós estamos na última hora. Sabe por que nós temos que pregar que estamos na última hora? Sabe por que nós temos que pregar que Jesus está voltando? Porque a natureza está clamando. Ora, queridos e amados irmãos, recentemente a Ásia foi sacudida pelo maior maremoto da história, o famoso tsunami, quando mais de 500 mil de pessoas foram totalmente destruídas
destruída. Recentemente, o furacão Katrina devastou muitas cidades americanas. Depois veio o furacão Rita, o furacão Ivan, até o Brasil, que era imune a furacões. Recentemente, aconteceu um fenômeno no sul do Brasil, em Santa Catarina. O furacão Catarina devastou muitas cidades do sul do Brasil, até o Brasil, que era imune a terremotos e a tremores de terra. A NASA fez uma pesquisa e descobriu que o Brasil já entrou na rota dos países que vão experimentar furacões, tremores de terra nesses próximos 10 anos. Esses dias a imprensa noticiou no Brasil inteiro tremores de terra na cidade de Telemaco Borba, no estado do Paraná. O Brasil já está sendo alvo de tremores de terra, de furacões. Saiba de uma coisa: se a igreja parar de pregar que Jesus está voltando, os terremotos vão começar a pregar que Jesus está voltando. Se a igreja parar de pregar que Jesus está voltando, os furacões vão começar a pregar que Jesus está voltando. Se a igreja parar de pregar que Jesus está vindo, os maremotos vão começar a pregar que Jesus está voltando. Quantos têm essa esperança? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Filhinhos, nós já estamos na última hora. Sabe por que nós estamos na última hora? Queridos irmãos, os recursos naturais estão se acabando. Veja bem, já existem países na Arábia, lá entre os árabes, que já está comprando água 7 vezes mais caro do que o petróleo. Os Emirados Árabes já está comprando água potável 7 vezes mais caro do que o petróleo. Há uma previsão nesses próximos 20 anos que metade da população mundial vai ficar sem água. É o cumprimento do toque da trombeta de Apocalipse capítulo 8. A Bíblia diz que quando tocou a terceira trombeta, caiu uma estrela ardendo por nome de Absinto, que contaminou todas as águas potáveis da terra. O que é isso? São os sinais preanunciando que Jesus está voltando e que nós estamos na última hora da igreja do Senhor na terra. A camada de ozônio está derretendo. Já há um buraco de mais de 200 quilômetros na camada de ozônio. O aquecimento global está aumentando. O próprio clima da terra está sofrendo alterações, e há uma previsão, queridos irmãos, de aumentar a temperatura da terra nesses últimos anos, pelos fenômenos, pelos desequilíbrios naturais. É o fenômeno El Nino e muitos outros fenômenos. Uma placa de gelo do tamanho da cidade de São Paulo começou a se deslocar no Alasca por esses dias, e isso está provocando o aumento das águas dos mares, e há uma probabilidade das cidades litorâneas ser engolidas pelo mar. O que é isso, queridos irmãos? É a natureza clamando e anunciando que Jesus está voltando. Estamos presenciando esses acontecimentos na nossa vida moral, na nossa vida espiritual. Já não há mais o temor de Deus. Sinais na vida civil, na vida política. Os nossos políticos já não nos dão mais credibilidade. A corrupção é terrível, está cada vez mais crescendo, cada vez mais aumentando. O descrédito das instituições está aumentando. Na vida moral, o aumento do homossexualismo, já tem até juízes do judiciário que já estão dando liminares para casais de homossexuais adotar crianças. Você já pensou o que é que uma criança dessa vai ser quando crescer? Vendo 2 homens se beijando, 2 mulheres se beijando, e eles querem que a gente aceite aquilo que é anormal, quer que se torne normal. Está tendo uma inversão de valores. Infelizmente, o pecado também está entrando dentro da nossa igreja, porque o nosso quadro espiritual não é dos melhores, queridos e amados irmãos. A
frieza espiritual está tomando conta das igrejas, e o próprio Jesus previu a situação da igreja nos dias que antecederiam a sua vinda, lá no Apocalipse, quando ele fala da igreja de Éfeso, a igreja que perdeu o primeiro amor, a igreja de Esmirna, a igreja sofredora, a igreja de Pérgamo, a igreja mundana, a igreja de Tiatira, a igreja herética, a igreja de Sardes, a igreja que está na UTI, só tem nome que vive, mas está morta, a igreja de Filadélfia, a igreja fiel, a igreja de Laodiceia, a igreja morna. É possível que dentro de nossas igrejas tenha essas 7 características de crente. Vai me dizer que hoje, dentro das nossas igrejas, não tem crente que perdeu o primeiro amor, é um crente efesiano. Vai me dizer que não tem crente também sofredor, é um crente esmirniano. Vai me dizer que não tem crente mundano, é um crente pergaminiano. Vai me dizer que não tem crente herege, é um crente tiatirense. Vai me dizer que não tem crente que só tem nome que vive e está morto, é um crente sático. Mas vai me dizer também que não tem crente fiel, é o crente filadelfiano. Vai me dizer que não tem crente morno, é o crente laodicense. Eu louvo a Deus que a cidade de Filadélfia é a igreja do arrebatamento, porque foi a única que Jesus prometeu guardar da tribulação, a única que ele disse: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Filadélfia é a 6ª igreja, está entre a 5ª Sardes e a 7ª Laodiceia, está entre a igreja morta e a igreja morna. Entre a igreja morta e a igreja morna subsiste em Filadélfia o remanescente escolhido por Deus. Só quem é crente filadelfiano, levante a sua mão e solte um glória a Deus bem alto. Nós estamos na última hora, Jesus está voltando. Sabe por que temos que pregar isso? Porque, queridos e amados irmãos, sabe quantas profecias na Bíblia falam da segunda vinda de Cristo? Cerca de 1845 profecias que falam da segunda vinda de Cristo. Sabe quantas profecias se cumpriram na primeira vinda de Cristo? Cerca de 400 profecias. Portanto, tem muito mais profecias que falam da segunda vinda do que da primeira. Por isso que nós temos que pregar que Jesus está voltando, porque a vinda de Cristo, a segunda vinda do Senhor, é que vai completar o plano da redenção. Porque sem a segunda vinda de Cristo, o plano da redenção estaria incompleto, porque na primeira vinda ele veio humilhado, mas na segunda vinda ele virá exaltado. Na primeira vinda ele veio como homem, mas na segunda vinda ele virá como Deus. Na primeira vinda ele entrou em Jerusalém montado em um jumento, mas na segunda vinda ele virá montado em um cavalo branco. Na primeira vinda os seus olhos ficaram lacrimejados e cheios de lágrimas, mas na segunda vinda os seus olhos são como chama de fogo. Na primeira vinda o seu rosto ficou desfigurado na cruz, mas na segunda vinda o seu rosto brilha mais do que o sol tropical ao meio-dia. Na primeira vinda pegaram as suas vestes, rasgaram e lançaram sorte, mas na segunda vinda ele tem vestes talares até os pés e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Na primeira vinda as suas mãos foram furadas e cravejadas, mas na segunda vinda, na sua destra ele tem 7 estrelas. Na primeira vinda, os seus pés foram furados na cruz, mas na segunda vinda, os pés é como latão reluzente e como bronze polido, como que refinado numa fornalha, para esmiuçar a cabeça de Satanás. Na primeira vinda, ele veio como o cordeiro mudo, mas na segunda vinda, ele virá como o leão da tribo de Judá. Na primeira vinda ele foi furado com uma lança pelo soldado romano aqui do lado, mas na segunda vinda ele vai reger as nações com vara de ferro. Na primeira vinda ele se assentou no banco dos réus e foi condenado por Pilato, mas na segunda vinda ele se assentará no trono branco para julgar Pilato e todos os homens. Na primeira vinda ele veio como o cordeiro que tira o pecado do mundo, mas na segunda ele virá como o leão da tribo de Judá. Aleluia, levante a sua mão e adore ele por um minuto. Glorifique ele por um minuto.
Uriandaramahai, Sharianturiandaremahai, Rakamahastariantaremiandarabahai, Urakamachandarabahai. Noiva do Cordeiro, adore o 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 Cordeiro. Quando a noiva encontra com o noivo, a noiva não fica olhando para a cara do noivo, a noiva ama o noivo, a noiva diz palavras bonitas para o noivo. Então, noiva do Cordeiro, adore o noivo, diga algo para o noivo, sinta a presença do noivo, sinta o toque do noivo. O noivo está presente. Eu vou parar um minuto só para esperar vocês adorar. A vinda do Senhor está próxima. Diga para o irmão que está do seu lado: se Jesus viesse daqui a 60 minutos, você estaria preparado? Se Jesus viesse daqui a 1 hora, você estaria preparado? Filhinhos, já é a última hora. Aleluia! Se os 60 minutos começassem agora, em contagem regressiva, você estaria preparado? Aleluia! Sabe por que é que nós temos que pregar que Jesus está vindo? Porque esta mensagem traz uma conscientização para a vida do crente. E eu quero dizer algo para você, crente, esta noite. Esta noite Deus vai te pegar. Aleluia! Você está pensando que da forma que você está vivendo você vai subir? Não! Está na hora de você parar de brincar de ser crente. Ou você é, ou você não é. Deus não aceita meio termo, não. Aleluia! Está na hora de você saber quem você é. Deus vai te pegar esta noite. Deus vai pegar crente aqui. Pastor Adeildo, nem que Deus tenha que fazer que nem o profeta Ezequiel, que pegou pelos cabelos pastor José Rodrigues e suspendeu da terra até os céus. Nem que precise Deus fazer isso. Deus vai pegar crente pelos cabelos aqui esta noite e vai sacudir e dizer: qual é a tua? Para de brincadeira. Você quer ser crente ou não quer?
Vai escutando, sabe por que nós temos que pregar? Que Jesus está voltando, porque é a maior promessa das Escrituras. O primeiro homem a pisar nesta terra, a falar sobre a vinda de Jesus Cristo, coincidentemente também, ou propositadamente, foi o primeiro homem a ser arrebatado. Repetindo, para que você grave bem isso, o primeiro homem arrebatado foi também o primeiro homem a falar do arrebatamento. Ou seja, a Bíblia diz em Judas, na epístola de São Judas, no versículo 14, que Enoque, o sétimo depois de Adão, já pregava dizendo: eis que vem o Senhor com seus milhares de anjos. E lá em Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 22 está escrito que Enoque andou com Deus e foi trasladado para não ver a morte. O primeiro homem a falar da vinda de Cristo foi o primeiro homem a ser arrebatado. Enoque simboliza a igreja que anda com Deus e que será arrebatada. Só quem anda com Deus, levante a mão que eu quero ver. Enoque representa a igreja que anda com Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia fala da vinda do Senhor Jesus Cristo. Estamos na última hora, porque ainda no livro de Gênesis, a própria salvação de Noé e a sua família do dilúvio é como a advertência da vinda do Senhor, porque o próprio Jesus disse: como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Ainda no livro de Gênesis, a própria saída de Ló e a sua família de Sodoma e Gomorra e a destruição da cidade com fogo é o reflexo da retirada da igreja desta terra, para que os juízos de Deus venham sobre a humanidade pecadora. Ainda no livro de Gênesis, a ordem de Abraão para buscar uma noiva para o seu filho Isaque reflete o momento que vai partir uma ordem do céu para buscar uma noiva querida para o seu filho amado Jesus Cristo. Ainda no livro de Êxodo, a saída apressada dos filhos de Israel do Egito sobre a fúria de Faraó reflete o momento que a igreja sairá desta terra sobre a fúria do anticristo. Ainda no livro de Números, a construção das trombetas de prata, para depois que serem tocadas, convocando o arraial para irem para a terra prometida, é o símbolo da trombeta que vai soar, convocando os santos para partirem desta terra. Ainda no livro de Josué, a conquista da terra prometida e a expulsão das nações inimigas reflete o momento que a igreja vai assumir o espaço sideral e vai expulsar de lá o príncipe das potestades do ar, vai jogar ele na terra e a igreja vai invadir o espaço sideral. Só quem tem essa esperança, levante sua mão e glorifique o nome do Senhor. Ainda no livro de Samuel, a vitória de Davi sobre o gigante Golias, quando cortou a cabeça do gigante, reflete o momento que o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Ainda nos livros de Reis e Crônica, o encontro da rainha de Sabá com Salomão e o seu encanto com a riqueza de Salomão, com a sabedoria de Salomão, com a glória de Salomão, com a majestade de Salomão, e estupefata disse: não me contaram metade. Reflete o momento quando a igreja chega na glória, que vê a riqueza de Cristo, a glória de Cristo, a majestade de Cristo, o poder de Cristo. A igreja, como a rainha de Sabá, vai me dizer: não me contaram metade. Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado: tudo que você sabe sobre o céu até hoje é muito pouco. Diga isso para o seu irmão: tudo que você sabe sobre o céu até hoje é muito pouco. Agora bata no ombro dele e diga: o céu é muito mais do que isso. O céu é muito mais glorioso do que isso. Aleluia. Quando você chegar lá, você vai dizer como ela: não me contaram metade. Ainda no livro de Esté, a própria deposição da rainha Vasti e a elevação de Esté como rainha no lugar de Vasti reflete o momento em que Israel foi retirado da condição de esposa de Jeová e a igreja é levada como uma noiva de Cristo. Ainda no livro de Salmo 45, a partir do versículo 9, quando descreve a rainha ao lado do rei com a sua roupa recamada de ouro e adornada do ouro de Ofir da mais pura qualidade, e o rei convidando-a para entrar no palácio para cobiçar a sua formosura,
reflete o momento que a noiva querida vai entrar nos portais celestiais e o rei cobiçará a sua formosura. Ainda no livro de Cantares de Salomão, o ardente desejo da noiva encontrar com o noivo é revelado na expressão poética de Salomão, quando disse no último versículo de Cantares: vem, amado meu, faze-te semelhante ao gamo, vem saltando sobre os outeiros aromáticos. Aí o noivo responde para a noiva em Apocalipse capítulo 22 e no versículo 21, aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. E a noiva agradece dizendo: ora vem, Senhor Jesus. A vinda do Senhor está próxima, porque Isaías capítulo 40 e nos versículos 10 e 11 disse que o Senhor virá e o seu braço dominará, como pastor recolherá os cordeiros no seu colo e amamentará as ovelhinhas. A vinda do Senhor está próxima, porque o profeta Ezequiel no capítulo 7 e no versículo 2 diz que o fim vem sobre os quatro cantos da terra. O profeta Joel no capítulo 2 e versículo 1 disse: tocai a trombeta em Sião, tocai a rebate no meu santo monte, perturbe-se todos os moradores da terra, porque a vinda do Senhor vem e já está próxima. Também o profeta Miqueias avisa que bramirá o Senhor, convocando todos os seus filhos do ocidente e do oriente, como rugido de um leão. Os seus filhos despertarão e se ajuntarão ao leão da tribo de Judá, para ser arrebatado ao encontro do Senhor. Ainda o profeta Sofonias no capítulo 1 e no versículo 14 do seu livro, ele diz que o dia do Senhor está perto e muito se aproxima, vem como a assolação do Todo-Poderoso. O profeta Obadias no capítulo 1 e no versículo 15 diz que o dia do Senhor vem sobre todas as nações da terra. O profeta Malaquias capítulo 4 e no versículo 1 diz que não ficará nem raiz e nem ramos, mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, e saireis e saltareis como bezerro solto da estribaria. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 24 e no versículo 27, como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. O arrebatamento será tão rápido como um relâmpago. A Bíblia diz que é num piscar de olho. Pisca os seus olhos aí e perceba a rapidez do arrebatamento. Sabe por que o arrebatamento vai ser rápido? A própria palavra arrebatamento no original grego é arpazo, que significa tirar com força, assaltar. O arrebatamento será o sequestro relâmpago mais rápido da história. É por isso que a vinda do Senhor é descrita como ladrão de noite. Só quem quer ser sequestrado por este sequestro santo naquele dia, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. A vinda do Senhor está próxima, porque o próprio Jesus fala em Mateus capítulo 24 e nos versículos 40 e 41 que naquele dia duas estarão no moinho, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Dois estarão na cama, um será tomado e outro será deixado. O próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 13 e no versículo 12 disse: ó vós que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está mais perto do que no princípio quando cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos pois as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15 e no versículo 51 e 52: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar de olho, ao soar da trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível. Depois nós os vivos seremos transformados, porque é necessário que este corpo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e este corpo que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e quando este corpo que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que é dita: tragada foi a morte pela vitória. A vinda do Senhor está próxima, porque Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11 versículo 2: eu estou zeloso de vós,
vós, para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que é necessário que compareçamos perante o tribunal de Cristo, para recebermos tudo aquilo que tenhamos feito de bom ou mal, por meio do corpo. Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 30, que nós fomos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Você já está selado para aquele dia, você já está selado. Só quem tem o selo do arrebatamento, levante a sua mão, aleluia. Esta terra que vai ficar aqui após o arrebatamento, vai receber o selo do anticristo, mas a igreja já tem o selo da redenção. Só quem tem o selo da redenção, glorifica o nome do Senhor. A vinda do Senhor está próxima, porque Paulo fala em Filipenses capítulo 3 e versículo 21, que a nossa pátria está nos céus, onde aguardamos Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Paulo fala em Colossenses capítulo 3 e versículo 4, que quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então nós nos manifestaremos e seremos semelhante a Ele em glória. Paulo fala em Filipenses capítulo 4 e versículo 5, perto está o Senhor. Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 1 e versículo 9 e 10, que nós nos convertemos ao Deus vivo e verdadeiro, para que do céu possais aguardar a seu Filho, que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 16, que o Senhor, mesmo dada a sua ordem e ouvida a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, então os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 1 e versículo 7, que do céu há de se manifestar o Senhor Jesus Cristo com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra todo aquele que não obedece o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 23, que o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo, para que sejais irrepreensíveis até o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 14, guarda o mandato imaculado até a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 7 e 8, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor prometeu não somente a mim, mas a todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. Está escrito em Tito capítulo 2 e versículo 13, que devemos aguardar a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que assim mesmo se deu por nós para purificar para si um povo seu especial e zeloso de boas obras. Está escrito em Hebreus capítulo 10 e versículo 37, espera mais um poucozinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará, porque o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem nele prazer. Está escrito em Tiago capítulo 5 e versículo 8, sede vós paciente e fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Está escrito em 1 Pedro capítulo 4 e versículo 7, ora o fim de todas as coisas está próximo. Está escrito em 2 Pedro capítulo 3 e versículo 9, que o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, porém
porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Virá como ladrão dia do Senhor, no qual os céus incendiados se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão desfeitas. Está escrito em 1 João capítulo 2 e versículo 18: filhinhos, é já a última hora, é já a última hora, é já a última hora, é já a última hora. Glorifique Ele, exalte Ele, exalte Ele. Crente da última hora é cheio do Espírito Santo. Igreja da última hora é cheia do Espírito Santo. Então glorifique o nome do Senhor agora. Coloque-se de pé dando glória. Coloque-se de pé dando glória. Deus vai derramar uma unção sobrenatural sobre este ginásio agora. Se prepare. Se prepare. Deus vai fazer uma coisa linda aqui agora, porque só vai subir no arrebatamento as virgens prudentes que tem azeite na lamparina. Se você entrou aqui com óleo na reserva, a luzinha vermelha já acendeu. Se prepare, porque Deus vai abrir a torneira de azeite agora e vai colocar o teu azeite no nível. Abre a palma das suas duas mãos assim agora. Deus vai fazer uma coisa linda aqui agora. Se prepare. Crente que não é batizado com o Espírito Santo vai ser batizado agora. Para você ser arrebatado falando em línguas. Abre a palma da mão assim, ó. Assim, ó, eu quero assim, ó. Fecha os seus olhos, porque eu vou começar a orar agora. Deus vai colocar uma brasa de fogo do seu altar na palma da tua mão. Vai ter crente gelado aqui que vai ser incendiado. O crente mais frio que tiver aqui esta noite vai receber tanto poder que se você encostar nele vai levar choque de 220 volts de tanto de poder que Deus vai encher agora. Eu quero ver todo mundo lá nas arquibancadas com a palma da mão aberta. Fecha os seus olhos. Eu quero ver toda a igreja com os olhos fechados e dizendo glória, 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 glória. Eu quero só ouvir barulhos de glória, 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 glória. Abre bem a tua boca que eu te encherei, diz o Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, aonde houver um crente dando glória, aonde houver um crente com a palma da mão aberta, coloca uma brasa de fogo do teu altar na palma da mão deste crente, incendeia este crente agora. Recebe, 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 recebe. Olha a unção, olha a unção, olha a unção, olha a unção. Aqui, 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 aqui. Receba. Lá nas arquibancadas, olha a unção, 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 olha a unção. Recebe a unção aí, recebe, recebe a unção aí, a unção, 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 a unção.
Deixa a glória de Deus encher sua vida. Deixa unção, deixa unção, deixa unção. Olha a unção aqui no meio. Olha a unção, 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 olha a unção. Receba! Bem-vindo a Filadélfia Produções, CDs e DVDs, capas, tudo num lugar só. Você é importante para nós. Digite www.filadelfiaproduções.com.br.